Muito boa noite, gente. Estamos começando mais uma live da 37ª Maratona Internacional de Porto Alegre Unimed. A nossa live vai para a Unimed, a Doces Guimarães, a Biscoitos Orquídea, o Café Três Corações e o Barra Shopping Sul. Antes de chamar a nossa convidada, eu gostaria de agradecer a todos que estão nos escutando na versão podcast. A audiência está crescendo a cada semana. Muito obrigado mesmo. É a audiência de vocês que é a razão de trazer esses grandes convidados para participar das nossas lives, para compartilhar histórias, o nosso esporte. Então tá muito legal lá no podcast. Se você ainda não segue, segue lá no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido, Maratona Internacional de Porto Alegre. Beleza? Outro lugar que também vocês podem encontrar o material da live é lá no YouTube. Nosso canal no YouTube, todas as lives, elas, depois que acabam aqui, elas vão para lá, certo? Então também no nosso canal no YouTube no YouTube é Maratona Internacional de Porto Alegre também. Beleza? Todos os canais são Maratona Internacional de Porto Alegre. Eu gostaria de agradecer agora, principalmente, a todos que participaram da 37ª Maratona Internacional de Porto Alegre Unimed na versão virtual. Foi muito legal mesmo a participação que encerrou agora no último dia 8 e tivemos muitos participantes, os kits já estão, quase todos já foram enviados, a galera já está recebendo, está postando os vídeos, está postando foto, está bem legal mesmo, e informar que os resultados eles já estão disponíveis lá no site do Corpa, o resultado finalizado, né, e também os certificados estão no site do Corpa, www.corpa.esp.br. Qualquer coisa é só chamar a gente no direct que a gente vai conversando sobre isso, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos chamar ela, a nossa convidada, que na terça-feira, que era o dia da nossa live, tradicionalmente todas as nossas lives são realizadas na terça, ela estava de aniversário, então a gente deu essa folga para ela e hoje a gente vai chamar ela para conversar conosco, que é a Conceição Oliveira. Ela é bicampeã da Maratona Internacional de Porto Alegre. Eu vou passar um pouquinho do currículo da Conceição aqui, bem resumido, tá? Porque ela é uma atleta com uma longevidade incrível, eu até quero conversar com ela sobre isso. Ela foi campeã sul-americana na Maratona de Caracas, na Venezuela, em 2012. Ela é bicampeã da Maratona Internacional de Porto Alegre em 2009 e 2017. Ela é tetracampeã do ranking do circuito da Caixa, de corridas da Caixa. Ela é tetracampeã. Ela é campeã da São Paulo City Marathon em 2018. É campeã da Maratona Cidade de Salvador. Campeã da Maratona de Fortaleza. Campeã da Meia Maratona de Vitória. Campeã da Meia Maratona de João Pessoa, na Paraíba, bicampeã da corrida Sargento Gonzaguinha, em São Paulo, uma corrida super tradicional. Ela foi vice-campeã no desafio Uphill Marathon, que é um desafio muito complicado na Serra do Rio do Rastro. São duas provas, uma maratona no sábado ou na sexta-feira e mais 25 quilômetros. É um desafio bem complicado mesmo. Ela foi vice-campeã na Maratona de Curitiba, foi vice-campeã da Copa Brasil de Cross Country, ela foi terceira colocada na Maratona do Rio, foi terceira colocada na Maratona de Curitiba, foi quinta colocada na Maratona de Foz do Iguaçu, foi sexta colocada na Volta da Pampulha, foi sexta colocada na Maratona Internacional de São Paulo e foi sétima colocada na São Silvestre. Então ela tem um currículo assim que, se a gente for falar aqui, eu quero chamar ela logo porque o currículo dela é muito grande e eu com ela e saber um pouco mais sobre isso. Ela é sensacional, é a Conceição Oliveira, bicampeã da Maratona Internacional de Porto Alegre. Estou até um pouco nervoso para conversar com ela, porque eu sou bem fã dela mesmo, há muito tempo. Tudo bem, Conceição? Boa noite. Oi, boa noite, Paulinho. Um prazer falar com você, um prazer falar sobre a Maratona de Porto Alegre, um prazer falar para todos que estão agora nos acompanhando aqui nessa live. Obrigado pelo convite. Capaz, o convite ele tem que ser para os campeões da Maratona de Porto Alegre. Como é bicampeã, estava mais do que na hora de te chamar para bater esse papo aqui com a gente. Primeiramente, queria te dar parabéns pelo teu aniversário, terça-feira. e mais um ano de vida. E assim, todas as lives aqui, a gente começa com a mesma pergunta e não vai ser diferente contigo. Como é que tu começou a correr, Conceição? Como foi isso? Quando foi isso? Como é que a corrida entrou na tua vida? Nossa, cara, a corrida foi meio um acaso na minha vida. Eu sempre gostei de esporte, na verdade, sempre pratiquei. Desde pequena, o esporte sempre foi muito presente na minha vida, mas a corrida em si, ela surgiu aqui em São Paulo. Eu não sou paulista, eu sou nordestina, sou do sul do Piauí, como eu costumo dizer para o pessoal, que o pessoal pergunta se eu sou do sul. Aí eu brinco com todo mundo, que eu sou do sul do Piauí, né?
Mas eu tenho uma particularidade com o Sul também, né? Adoro o Sul. Exato. E aí, lá, né, como sempre, a gente mora no interior, né, mato, essas coisas, ajuda os pais na roça, essas coisas todas, e a gente sempre está muito em atividade, né, a gente não para, é recado, é pedalar, é nadar, é brincar de futebol, essas coisas. Então, isso sempre teve muito presente na minha vida. E, claro, ao completar a maioridade e tal, 18 anos, vim para São Paulo, e chegando aqui eu senti a necessidade, né, de praticar alguma coisa, mas não sabia o que, então ficava procurando N modalidades, assim, pensando em alguma coisa, academia, só que eu trabalhava muito cedo para não dar tempo, e aí, só que todos os domingos eu costumava assistir o Esporte Espetacular, e exatamente no dia que eu estava assistindo, estava passando a Maratona de São Paulo, e aí, na época, a Márcia Nalock que ganhou a prova, e eu falei, nossa, e aí o comentarista acabou falando, não, é que é um esporte barato, você coloca um tênisinho, vai na rua, tal. Eu falei, bem, eu acho que eu tô nessa área aí. Eu acho que eu levanto mais cedo, vou lá, faço minha corridinha. Eu falei, essa baixinha aí corre pra caramba, eu também sou pequenininha, de repente vai que dá, né? Entrei nessa barca, cara, entrei nessa e comecei a fazer tudo muito sozinha, sem nenhuma orientação, fui por mim mesmo, todo dia saía, corria, andava, como todos que estão acompanhando aí, acha que o corredor, ele é feito logo correndo, não, muito pelo contrário, eu andei muito, não foi pouco não. E aí, até conhecer, resumindo a história, eu fiquei durante mais ou menos uns 8 meses treinando por conta, fazendo minha corrida e caminhada, respeitando os meus limites, cansava, andava, descansava, corria, mas sempre exigindo um pouco mais. E aí conheci a Maria Auxiliadora, que a gente chama, nossa dama de ferro, né? Que é aqui do Taboão da Serra. E aí acabei conhecendo a Dorinha, que na época estava dando, que até hoje ainda continua dando aula aqui em Taboão da Serra. E aí eu fui lá para fazer um teste com ela, tal, e no teste eu já quis acompanhar os meninos, já naquela loucura, quase morro, mas acabou dando certo, e ela falou, nossa, onde estava esse tesouro, né? Aqui. E ela, não, você tem que treinar todo dia, não sei o quê. Eu falei, não, 3 vezes por semana, porque eu trabalho. Não, mas você tem um estilo de corredora, se você treinar direitinho todos os dias, você vai ser uma corredora. Eu falei, quanto tempo isso demora? Ela, uns 3 anos. Eu falei, nossa, vai demorar demais. E aí ela falou, se você treinar todos os dias, sem faltar, ser dedicada e tal, daqui realmente os 3 anos você vai estar dando trabalho para essas meninas aí nessas provinhas de rua. E, cara, assim, foi batata, assim, eu ouvi o que ela disse e fiquei treinando, mesmo cansada, chegando do trabalho tarde, acordando muito cedo. Eu ia, quando eu faltava, ela cobrava, e com isso, com 3 anos de fato, eu comecei a fazer as pequenas provas das regiões, né, interior de São Paulo, que a gente sabe o famoso bate-saco. E comecei a surgir, a aparecer ali, né, e aí todo mundo começou meio que ficar, quem é, tá correndo, não sei o quê, e fiquei treinando com a Dorinha durante um bom tempo, só que aí ela viu que eu fui tomando uma dimensão tão grande, ela falou assim, olha, você precisa procurar um técnico que te desenvolva ainda mais, que trabalhe com você, outras dificuldades e tal, que você tem condição de ir além. E aí foi daí quando eu conheci o Luiz Fernando Bernardes, né, meu técnico, que como todo mundo sabe aí, quem acompanha o atletismo e as redes sociais, já sabe que ele faleceu agora há pouco tempo, devido à Covid, vai fazer uns 2 meses, e eu conheci o Fernando, e a gente começou a ter um namorinho ali em 2002 e tal, se conhecendo, e ele acabou acreditando no meu talento e foi trabalhando comigo, teve a paciência e a confiança no trabalho dele, e com isso a gente conseguiu fazer um bom trabalho e ganhando tudo aí, né, faturando todos esses títulos que você acabou de falar aí, foi através dele que tudo isso aconteceu. Infelizmente, a gente está sem ele nesse momento, mas a gente está aqui para seguir, continuar o trabalho que ele construiu aí ao longo desses mais de 25 anos, e a gente está aí, dando continuidade a esse projeto bonito que ele
construiu aí junto com a Bombom, né, com a Cleni, e é uma honra estar podendo ajudar nesse momento, né, tão difícil. Sim. Mas é assim que tem que continuar, né? Eu acho que é assim que ele gostaria que acontecesse. Com certeza. Eu tenho uma passagem bem interessante com o Luiz Fernando, que eu não lembro o ano exatamente, eu acredito que tenha sido 2009, 2010 ou 2008, por ali. Tu venceu a maratona aqui em 2009, então eu acho que foi 2009 ou 2010. Eu fui fazer um curso de treinamento em São Paulo e tinham vários treinadores. Ele, o Castilho, o Miguel Sarquis, tinha vários treinadores que estavam dando palestras durante aquele período lá. E aí ele entrou na sala e começou a falar, e eu sempre sou um cara que gosto muito de prestar atenção quando os outros estão falando, né, nas orientações e tal. Daí ele começou a falar, tem uma assessoria, Find Yourself, começou a destilar todo aquele conhecimento que ele tinha, e daqui a pouco ele falou, não, porque eu sou o treinador de uma atleta, assim, a Conceição, opa, peraí. Então é um grande treinador, esse é o treinador da Conceição, é um grande treinador. Depois eu bati um papo com ele lá, uma pessoa sensacional, uma pessoa que vai fazer muita falta pro nosso atletismo de fato, assim, uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande por ele mesmo. Com certeza está fazendo falta, muita falta mesmo. E a gente viajou muitos anos aí para a Maratona de Porto Alegre, ficamos praticamente uns 4, 5 anos, a equipe inteira ia em peso para a prova, né? A gente sempre gostou muito da prova, e eu amo, na verdade, não deixo uma maratona, infelizmente, esse ano, com todo esse não. A gente teve que dar um stop aí, mas então, eu tenho certeza que tomara que ano que vem a gente consiga estar aí novamente, prestigiando o evento. Exatamente. Conceição, voltando um pouquinho no tempo, quando tu estava falando quando começou a correr lá com a Dorinha, lá atrás, há muito tempo atrás, que idade tu tinha e que ano foi isso, mais ou menos? Quando tu começou na corrida de fato? Em 95. Em 95 foi quando eu comecei realmente a fazer os treinamentos mais específicos, né? Já com a Dora. Porque em 94 eu iniciei, mas por mim sozinha e tal, né? Eu falo do meu próprio interior, né, e tal. E aí, conheci a Dorinha, eu fiquei com a Dorinha de 95 a 2000, e aí 2001 eu fiquei naquela oscilação, procurando alguém, ainda iniciei um treinamento com Carlos Ventura, né, que era o Carlão, que era da equipe de São Paulo na época. Não treinava de São Paulo, mas ele foi treinador de São Paulo. Eu fiquei uns meses, na verdade, mas eu não me adaptei ao estilo de treino. E aí nesse meio foi quando eu comecei a conversar com o Fernando. Foi quando eu acompanhei e vi diversas vezes indo treinar no Ibirapuera, na pista. Eu encontrei várias vezes o Fernando dando treino para a equipe. Na época ele treinava ainda o alto rendimento. Ele tinha uma equipe de alto rendimento. E aí nesses treinos que eu fazia lá, eu acabava conversando com ele e tal, explicando a minha situação, e aí aos poucos ele foi me conhecendo mais, e a gente conversando, até que ele chegou ao ponto de dizer, olha, você tá treinando com alguém? Eu falei, não, tô perdido aqui e tal, tô precisando de alguém. Ele falou, então tá bom, vamos treinar. Eu falei, vamos, e aí a gente sentou e alinhou tudo direitinho, e aí a partir daí foi quando a gente deu início. Ficamos mais ou menos uns 2 meses, que gerou, aliás, uns 2 anos, que aí gera toda uma adaptação, né? Ninguém treina, com 1 mês e pouco já começa a fazer resultados, ou até mesmo ganhar um condicionamento, vamos dizer, nota 1000 em poucos meses. A gente foi, pouco a pouco, fui trabalhando junto com ele, todas as diretrizes, né? Todas as falhas que eu tinha, e a gente foi ajustando tudo, ele como um grande conhecedor. E a gente foi trabalhando, e ao 2005 foi quando surgiu o primeiro circuito nacional de corrida de rua, e aí a gente não sabia de fato como tudo isso ia acontecer, e aí a gente pegou o regulamento, aí ele leu tudo, aí viu as estratégias, que o Fernando era muito de estratégica, de números, né? E aí ele começou a fazer esse planejamento, mas só que a gente não sabia de nada. E ele falou assim, olha, com a única, a gente não, a gente já tem, vamos arriscar, vamos fazer. Nessa época eu trabalhava ainda, né? Eu trabalhava 8 horas em pé, e aí eles diziam, olha, agora é você e pronto, você não tem que pensar muito nesse sofrimento, nesse cansaço, a gente vai ter que treinar e acreditar nisso. Sim. E a gente acabou realmente junto
trabalhando em cima disso, acreditando nisso, e aí a gente entrou no circuito. Na época a gente não, era um circuito que variavam as distâncias, né, eram 10 e até meia maratona, e no meio teve uma maratona, né, assim, isso era ponto corrido. Pontuação, sim. Corrida. E aí, na época eu não corria maratona ainda, eu tinha um volume de 130 a 140 semanal, que já é um volume considerável, mas ainda não era um treinamento específico para maratona. E aí, isso treinando 3 vezes na semana, 2 períodos, o restante um período só, mas eu já treinava uma qualidade maior. E aí entrou a maratona de Blumenau, entrou no ranking, né? Sim, sim. As suas concorrentes, todas só fazem 10 e 21, nenhuma delas corre maratona. Então, assim, tá na hora de você, então, arriscar essa maratona, porque como é ponto corrido, se você fizer a maratona pontua mais. As meninas que estão liderando a prova são meninas que correm bem, os 10 são velozes e você trabalha, você tem uma dificuldade em acompanhar, porque tem um cansaço a mais aí, mas na maratona você pode tirar essa diferença em pontuação. E ele fez conta e realmente, vamos para Blumenau, primeira maratona sem treino, assim, o máximo que eu vou fazer é 25 km, um longo maior. Só que como eu já tinha um volume, já tinha vamos dizer, já tinha um lastro grande de 94 a 2005, você vê que é uma distância, sim. Treinando e trabalhando, fortalecendo, então eu já tinha um lastro muito grande, só não estava fazendo os treinamentos para maratona, eu conseguiria fazer uma maratona, mas eu ainda não era o foco. E aí, pegamos e viajamos para essa maratona. E aí, né, eu lembro que na época estava a Rosa Jussara, se não me engano, estava a Hilda Alves, a Eliane Vanderst, que já não corre mais. Eu falei, pronto, eu tô com um atleta de peso aqui. Aí eu lembro que o Fernando falou, olha, só acompanha, não passa as meninas, acompanha até onde você aguentar o restante. E aí naquela época eu nem sabia que posição ia chegar, com tanta menina ali, e acabei sendo, acho que quarta, se eu não me engano, foi a primeira maratona e eu fiz 2h58. Então, assim, já foi uma estreia... já foi uma estreia boa. E aí também fiquei morta, né, quebrada, assim. Aí foi aí onde eu falei assim, realmente, para correr uma maratona tem que treinar muito e treinar sério, porque eu fiquei judiada, mesmo fazendo abaixo de 3 horas, foi uma prova que eu fiquei uma semana ruim para recuperar, e mesmo com volume tão grande, eu ainda fiquei bem, bem ruim, assim, a gente sabe que realmente os treinos específicos para maratona exigem um pouco mais e precisa ser feito, senão você tem um dano muito grande. E aí eu comecei a respeitar a distância, foi daí que eu comecei a pensar que para fazer uma maratona, de fato, eu teria que treinar bem, teria que estar treinando, teria que estar melhorando meus 10, minha meia maratona, até para chegar num tempo menor, né, de prova. Foi daí quando a gente começou a pensar na maratona de Porto Alegre, que já foi, já foi o seguinte, né, eu comecei a fazer as meias, melhorar os meus 10 e os meus 21 quilômetros, e aí foi quando a gente realmente estreou na Maratona de Porto Alegre em 2009, e aí foi lá que realmente onde eu, foi daí, só resumindo, do 2005, foi quando eu ganhei o Circuito Caixa, desses pontos corridos. Nessa época eu concorria com a Selma Reis, que era uma corredora de curta distância boa nos 10 mil na minha maratona, e eu acabei ganhando por pouquíssimos pontos, assim, se eu não me engano, 2, 3 pontos, foi por aí, pouquíssima diferença. Faturamos o primeiro campeonato do circuito, e aí veio a surpresa, que a gente não sabia exatamente qual era o valor da bolsa, né, Isso. O valor da bolsa, todo mundo era a minha surpresa, né. E tinha um bônus para o primeiro colocado, segundo e terceiro. Esse bônus já foi um excelente prêmio. E aí, quando chegou o contrato, era 3 vezes mais do que eu ganhava trabalhando. Sim. Aí eu peguei e falei, opa, agora está na hora de eu me dedicar mais ao atletismo e parar de trabalhar. Foi quando eu parei, 2005, de trabalhar, no final de 2005. Final de 2005 para 2006. Aí parei de trabalhar e comecei a me dedicar os 2 períodos de treinamento, aí foi aonde realmente deu aquele pico. Aquele up no... Porque daí foi o volume maior, 160, 180 por semana, de manhã, de tarde, eu só comia, dormia, descansava e treino. Dale treino. Uma aí, coisa que... aí explodiu, aí foi... Aí explodiu, aí pronto, não tem mais.
Eu tenho uma lembrança de quando o circuito caixa ele começou. Muitos atletas falavam, tu te dedica pro circuito caixa, que são, eu não lembro quantas provas eram, mas eram muitas provas, que depois o ano que vem vai ser tranquilo para tu te dedicar ao circuito caixa de novo, e é como se fosse, aquela bolsa ajudava, foi uma bolsa que ela foi se renovando e ajudando muitos atletas naquele período, né? Nossa, foi muito bom esse circuito, foi uma pena ter acabado, assim, os atletas se sentiram bem órfãos desse circuito por conta disso, mas assim, eu abracei, na verdade, junto com o Fernando, na época, foi um projetinho que a gente começou, e assim, a gente abraçou e deu muito certo, porque em nenhum ano eu fiquei fora das 3 primeiras colocadas. Uhum. Durante os 12 anos de circuito caixa, eu nunca fiquei fora, ou era primeira, ou era vice, ou era terceira, e ou ganhando, ou sendo vice, ou sendo terceira, eu nunca fiquei fora, assim, das era o teu patrocínio principal, era a Bolsa da Caixa. Exatamente, o principal era ele, e assim, e como abraçava todas as provas, além de fazer o circuito, ganhar o serviço ou ser terceira, ainda tinha um fator prova, que a gente ganhava as maratonas, Sim. as meias, os 10, e aí juntava um lucro muito maior, né? Sim. Mas aí eu te falei que aí de 2006 para frente o circuito ele começou a tomar uma dimensão muito grande, eram muitas provas, começaram a ser muitas, 23 provas, começou com 12, depois foi para 18, 23, depois foi para quase 30. Então imagina, durante o ano eram várias maratonas, assim, eu cheguei a correr 5 maratonas no ano, que é um absurdo, né? E assim, graças a Deus eu tive o privilégio de ter uma estrutura muito boa, bem reforçada, que eu nunca me lesionei, nunca me machuquei. Nesses 25 anos, nesses 20 anos de atletismo, eu nunca tive lesão a ponto de me deixar fora em um ano, meses de competição. Nunca. Sempre treinando. Se você acompanhar o currículo aí, eu não parei nada. Tá? Exatamente. Isso era uma pergunta que eu estou separando ela mais para frente, é uma pergunta exatamente sobre isso. Mas assim, por falar em perguntas, apareceu uma ali na tela antes, ali, que é do Paulo Silva, nosso diretor-geral aqui da prova. Ele perguntou Ele perguntou o teu melhor tempo nos 10 mil metros ou nos 10 quilômetros. Eu tenho o site da EAF aberto aqui, mas às vezes ele é meio confuso. Quero ouvir de ti qual é as tuas melhores marcas no 5 e no 10. Meu melhor 5 foi na pista, né? 16,53, se eu não me engano. E na rua, meu melhor 10 mil é 34,23, exatamente em Porto Alegre, aí na Beira Rio, no circuito carro. Foi assim, é por isso que eu falo que eu tenho uma particularidade com Porto Alegre, que todas as minhas marcas boas foram em Porto Alegre. Maratona, 10 quilômetros, vários 10, foram abaixo de 35 ou 35. Então eram marcas boas aí, né? Percurso bom para correr, sim, né? E temperatura super agradável, né? E a galera ali na Beira Rio fica ali, né, apoiando, gritando. Apoiando bastante. Dá um pique a mais aí. E a tua melhor marca na maratona, ela é daqui de Porto Alegre, em 2009? 2009, 12h42. 12h42, 12h43, uma coisa assim. Acho que é 12h42. Alta. Foi aqui em Porto Alegre também. Que bacana. Que legal. Uma história que é o do Sul mesmo, né? A Conceição do Sul é a Conceição que... Exatamente, do Sul. Tem mais umas perguntinhas que o pessoal mandou aqui. Eu vou dar uma olhadinha, ver se eu boto na tela aqui. É da Karen Letícia. Aqui, ó. Qual o seu maior desafio? Aí, vai pra tela ali, ó. Qual o seu maior desafio nesse percurso de corredora profissional? Qual foi o teu maior desafio nessa tua... Na tua vida de corredora profissional, que nem a gente estava falando, né? Com esse patrocínio do circuito da Caixa, como é que foi para te desenvolver a tua carreira? Teve um planejamento? Como é que foi planejado isso aí? Pois é, como eu te falei, na verdade, esse planejamento ele foi acontecendo gradativamente de acordo com o que eu te falei, de 2005, que foi onde eu realmente consegui me posicionar melhor com relação à minha decisão, né, que foi um dos primeiros desafios, que foi deixar de trabalhar, porque você está numa estabilidade, de repente você fala, vou ter que sair disso aqui, dessa zona de conforto, e entrar numa outra zona de desconforto, que é acreditar que a gente sabe que atleta é meio, balança, né, nem sempre você está 100%, que pode acontecer qualquer coisa no meio do caminho e te tirar de provas importantes, te tirar de provas durante o ano, e a gente tinha muita cautela com isso. Um dos focos principais treinamentos com o Fernando era exatamente a questão da sensação, era o cuidado
para que eu não me lesionasse, porque eram muitas provas, e esse foi um dos maiores desafios, assim, era a gente treinar um volume muito alto, mas também ter o cuidado com a questão descanso, para não ter nenhuma surpresinha no meio do caminho. E a gente focava muito nisso, né? Tanto que a gente procurou um nutricionista para poder acompanhar, né? Um fisiologista, um fisioterapeuta para qualquer emergência, para estar cuidando dessa fase, que era uma fase de muitas mudanças. Parar de trabalhar, treinar 2 períodos, onde eu não estava adaptada. Então, esse foi um dos meus desafios, né? Foi bem punk, porque você fica meio na corda bamba, sem saber vai dar certo ou não vai dar certo, mas, como ele falava, não, a gente só tinha que acreditar que tudo ia dar certo, e deu certo, tá aí até hoje. É isso aí, não, deu muito certo. Essa pergunta eu queria te fazer, ela desde quando a gente marcou o nosso bate-papo, que eu queria te perguntar justamente sobre isso, sobre o teu planejamento, sobre lesões, se tu teve alguma lesão muito grave, tu já falou que não teve nenhuma lesão grave na carreira, e a que tu acredita essa tua longevidade em alto nível, porque tu venceu, por exemplo, a Maratona de Porto Alegre em 2009, desculpa, tu venceu em 2009, e voltou a vencer em 2017 a Maratona de Porto Alegre, então teve um período muito grande, e aí teve segundo, teve terceiro lugar nesse período, mas como é que tu te mantém em alto nível durante tanto tempo, assim? Então, tem muita gente que me pergunta isso, né? É aquela coisa que a gente fala, é o cuidado, é o que você faz, é o tipo de trabalho que você se direciona, né? É a sensação. Eu sou uma pessoa que eu sou muito atenta a isso, respeito muito o meu limite. Eu sei quando eu estou, de fato, cansado e quando eu não estou, o que eu tenho que fazer para poder reverter o quadro de cansaço. Eu faço, vamos dizer, a cartilha bonitinha, eu não pulo etapas do meu treino, eu sigo uma dieta, eu foco no meu descanso, eu foco no meu fortalecimento, eu não gosto de pular as etapas, e por isso que tem dado certo durante esse tempo todo. E aí, durante o ano inteiro, como eu te falei, são praticamente 3, 4 maratonas, e às vezes eu não melhorava ainda a marca, porque exigia, né, durante o circuito, porque a última etapa do circuito que a gente teve foi em 2016, se não me engano, 2017. Então aí eu já estava entrando numa fase de muitas competições, de muitas provas, era uma seguida da outra, onde exigia prova curta, né, de 10 km, 21 e maratona, então você não tinha um tempo hábil para uma recuperação para um 10 bem feito, ou para uma meia bem feita, então eu ficava no meio, no controle, né, eu era uma atleta mediana que eu conseguia abraçar tudo, os 5, o 10, a meia maratona, a maratona, então é por isso que durante esses anos todos eu faturei o circuito caixa porque eu era uma atleta linear, então eu conseguia me manter ali, eu focava mais na qualidade do que na quantidade, e também agora, nessa questão final, que todo mundo fala, da longevidade, a idade, né, que já está numa idade mais avançada para a questão provas curtas e provas longas, mas agora hoje eu foco muito na qualidade, não na quantidade, então isso acaba me ajudando a não ter lesão e a também não perder a qualidade do treinamento. Né? Tem todo um trabalho. tem todo um trabalho por trás do resultado, né? O segredo e não lesionar, o fortalecimento. O que tu faz, por exemplo, de fortalecimento? Conta pra gente o que tu faz de fortalecimento, porque eu conversei com a Rosa aqui, com a Rosa de Sara Barbosa, que ganhou a Maratona de Porto Alegre, tá vendo? Exatamente. E a Rosa falou que nunca entrou numa academia, a força que ela fez sempre foi específica da corrida mesmo. O que tu trabalha? Como é que é a tua individualidade? Como é que é isso? Cara, a mesma coisa. As pessoas às vezes olham para mim e pensam que eu sou um atleta de maromba, né, de levantar peso, lá. Cara, meu treino é básico, é circuito. Eu faço circuito funcional com o próprio peso do meu corpo. Eu foco 2 dias na semana para intercalar circuito de exercícios com o próprio peso do corpo versus corrida. Então eu não perco no fortalecimento e não perco na corrida. Então eu consigo usar as duas coisas ao mesmo tempo. Só que são circuitos que geram mais ou menos de 5 a 10 minutos de cada sessão, trabalhando tudo, braço, abdômen, né, a parte superior, e 3.000, às vezes 2.000, às vezes 1.000, dando uma porradinha, entendeu? Então, assim, isso eu faço desde 2005, que isso foi começado com a Dora, né, a gente não usava academia porque a gente não tinha tempo de ir, e também não tinha grana para pagar.
Então, a gente fazia realmente os exercícios tudo voltado na posição de corrida e exercício com o próprio peso do corpo. Então, a gente não ganhava aquela massa muscular, né, como a academia dá, né, ganha muita massa. A gente tem muita qualidade, né, que é a massa magra. Então, a gente tinha que ficar leve, tinha que ficar forte, ficar leve. Então, o próprio peso do corpo versus o aeróbio, aí não tem como ficar, né, grande. Você tem que... Aí é o segredo dos atletas, né? A gente dificilmente vai numa academia. São 17 anos que eu não piso na academia, eu faço tudo mesmo com esses funcionais, com circuito no meio, com corrida, né? A gente, dependendo da intensidade do exercício, a gente coloca uma distância de corrida e vai fazendo isso várias séries, várias sequências de né? Tempo de execução de exercício. Que bacana. Mais uma. Segunda já. E eu concordo plenamente com a tua forma de treinar. Apareceu mais uma perguntinha aqui na tela, até eu vou voltar que ela escapou de mim aqui, que é do Bela Monier. Qual prova você não ganhou e quer ganhar para o seu currículo? Maratona de São Paulo. Acho que todo mundo, mas aí, como as provas, elas ficam muito próximas uma da outra, né? Uhum. Maratona de São Paulo abril, aí maio, junho já é Maratona de Porto Alegre. Como a Maratona de Porto Alegre é uma maratona que eu gosto muito, às vezes eu tenho que abrir mão de alguma. E aí, às vezes, eu não tô, como eu treinava, as provas eram sequenciais e era muito desgastante, eu deixava para tirar minhas férias sempre em janeiro. Então eu ficava 30 dias sem pôr um tênis no pé, assim, minhas férias, eu nem levava tênis, então era 30 dias zerada. Eu falo que eu zero meu corpo de tudo, de todas as atividades, de exercício, de corrida, e quando eu volto zerada, eu tenho que reiniciar, eu falo que é reaprender a correr, respeitar o meu retorno, correndo leve, rodando, fico quase um mês rodando, e aí depois eu reinicio a minha pré-base, que a gente fala, né, que é a entrada dos exercícios de fortalecimento. Isso já gera fevereiro, depois março, abril, ainda estou saindo da minha base e focando nos treinos principais, ainda não dá tempo de você trabalhar para uma maratona, exige muito mais que isso. Então não dava tempo de fazer a Maratona de São Paulo bem feita por conta disso, porque o tempo de treinamento para a prova ficava muito em cima e a minha recuperação após férias não estava pronta. Então eu tinha mais tempo para chegar em Porto Alegre bem, porque daí Sim. Eu já começava a fazer treinos específicos, eu já chegava em Porto Alegre já soltinha, né? Então já chegava pronta. Então por isso que eu sempre almejei a Maratona de Porto Alegre. Agora está começando a ficar explicado o segredo da longevidade. A cada resposta que tu me dá, o segredo da longevidade vai se explicando. É trabalho dia após dia, é sequencial, é descanso, é tudo planejado. Nada é buscando o agora. É sempre... Eu sempre falo para o pessoal que me acompanha, que está comigo, que o menos é mais, sabe? Não adianta você querer abraçar o mundo achando que vai mudar alguma coisa no seu rendimento, porque não é assim, não funciona assim. Você tem que respeitar os seus limites, tem que respeitar o seu cansaço, porque descansar também é treinar, e através dessa metodologia é que eu estou até hoje, sem ter uma lesão, sem deixar de correr durante o ano, porque eu faço as coisas com paciência, né, de uma forma gradativa, sem me agredir, né, sem pular os degraus, e assim eu consigo alcançar melhor a minha performance no tempo ideal e apto para as competições. Agora não adianta ter ansiedade, querer correr atrás do prejuízo, achar que deixar de fazer um treino no dia seguinte você quer recuperar aquele treino que foi perdido, aí já acabou, aí não tem jeito. Então, ou você é uma atleta resiliente, ou, né, e aí nessas etapas que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa quer fazer uma coisa, quer fazer outra, e fica, sabe, e aí nem uma coisa nem outra, você acaba entrando numa estafa tão grande que depois não quer mais fazer nenhum e nenhum outro, você não consegue nem sair de casa, não consegue nem pensar. Teve uma época aí, se eu não me engano, teve um ano que eu corri mais de 38 provas, assim, e eu cheguei no mês de dezembro, eu tinha ido para Macau fazer uma maratona, e eu lembro que eu tinha corrido já 4 maratonas aqui, e fui para Macau, correr a maratona. A gente foi convidado pela IAF e a gente foi fazer essa maratona. E chegando lá, a gente errou o percurso, a gente acabou correndo 50 quilômetros.
Foi muito engraçado isso. Eles não fizeram não colocaram staff, a gente saía de dentro do estádio e fazia uma volta por trás, só que na volta por trás tinha uma bifurcação, e não tinha uma sinalização falando que a gente tinha que fazer uma volta. E aí a gente seguiu por todos os atletas de elite que largaram primeiro, os masculino e feminino, todas entraram para o lado contrário. Quando a gente percebeu que 3 quilômetros, cadê a água, cadê o povo? Não tinha ninguém, não tinha staff, a gente, só viu os homens voltando, parecendo aquele bando de cavalo louco, sabe? Let's go, let's go, let's go. Eu falei, vixe, tá errado alguma coisa. Voltamos para trás. Quando a gente voltou, né, que era o lado certo, cara, tava lotado de gente. A gente começou a fazer zigue-zague. E tinha tempo para fechar a prova, né? Sim, se você não fechasse naquele tempo, você poderia ser a campeã da prova, você não ia receber prêmio. Tinha um tempo para você fechar a prova. Eu falei, pronto, passamos, daí quando eu fiz a primeira volta, a gente já tinha corrido 3 a mais, tivemos que voltar mais 3, isso já eram 6 quilômetros que a gente tinha feito. Aí eu lembro que eu encontrei o Fernando na esquina, na volta do 21, e eu falei para ele assim, tá fora do tempo, eu não preciso, vou parar que não vai dar o tempo, né, eu vou correr à toa, 40 quilômetros à toa, quer dizer, 50, né, sim. Ele, vai continuar, você não veio aqui para parar, não. Você fez uma viagem de não sei quantas horas e aí você vem aqui para parar? Vai continuar. Eu, caramba, aí continuei, cara, continuei. Foi parando um bando de queniana, porque não estava dando tempo, aí elas pararam. Aí foi parando. Eu sei que eu fui a 8ª, ou foi 7ª, não me recordo direitinho aqui, mas eu fui a primeira das Américas. E aí, na hora de premiar, como as quenianas tinham desistido, eu acabei pegando o prêmio. Só que aí os caras não podiam pagar. Só que aí um manager lá dos estrangeiros começou a brigar, falando que o erro não foi da gente, que o erro foi da organização de não ter colocado a sinalização e tal, e que se realmente não fosse pagar a premiação, os atletas não iam subir no pódio, eles iam fazer uma carta para a IAAF reclamando, e nunca mais ia acontecer a prova. E aí eles ficaram preocupados e acabaram voltando atrás e acabaram premiando, assim, aí depois o Fernando falou assim, tá vendo? Se você tivesse parado, uma premiação. Eu falei, pois é, né? Voltei de férias com a boa notícia, voltei de férias. Eu te falei que foi no meu extremo, quando eu voltei para São Paulo, eu falei, não aguento mais nem falar em corrida, eu tô numa situação em que eu não consigo mais nem pensar em fazer uma caminhada. Daí foi que ele falou assim, olha, eu acho que você está querendo já quase entrando no overtrain, é melhor então você tirar férias. Aí eu peguei, viajei lá para minha terra, fiquei lá 30 dias e voltei, não corri, não fiz nada, aí eu me recuperei e voltei com mais vontade ainda de correr, e aí continuei a etapa de novo, foi muito engraçado, foi a única vez que eu fiquei assim, realmente esgotada mesmo, sem pensar sem vontade de correr, assim, foi uma coisa bem louca, mas foi muita prova que eu fiz nesse ano aí. Sim, mas a história é muito boa. E tu teve outras experiências internacionais, assim, ou foi... eu quero que tu fale do sul-americano na Venezuela. Essa também foi muito engraçada. Essa foi engraçada. A gente foi, e na época o presidente era o Lula, né? E aí lá na época o Lula era o cara, né? Lá para eles venezuelanos, né? Porque ele estava ajudando bastante lá a Venezuela. E aí a gente largou às 5 da manhã, ainda tudo escuro, cara, assim, aí deu um determinado tempo da prova, assim, abriu aquele sol ardido e tal, e aí as pessoas começaram a ir pra rua, e aí onde eu passava, aí todo mundo falava, vai Lula, eu, né? Aí eu olhava pra minha blusa pra ver se tinha alguma coisa, assim, mas tá escrito Brasil, mas tudo bem. Aí vai Lula, eu, caramba. Aí quando eu cheguei no final, aí eu fui perguntar pro organizador, né? Falei assim, nossa, eu corri a prova inteira, todo mundo gritando, vai Lula. Nossa, porque Lula aqui é o deus do negócio. Como você tava escrito de Brasil, o povo tava... Aí eu falei, tá. Foi muito engraçado, a prova inteira eu ouvindo Lula na minha cabeça. Que bacana. Isso já foi em 2012, já foi em 2012 que tu venceu o sul-americano de maratona lá em Caracas, na Venezuela. E a São Paulo City Marathon também foi mais uma pro currículo, né? Foi uma prova que na verdade eu não tinha me preparado tanto que eu larguei bem conservadora, porque a primeira parte é a parte mais difícil, a segunda parte é a parte mais fácil da prova, né, que é a parte plana.
E aí eu peguei e falei, vou sair com mais cautela, tento sair atrás, assim, depois do 21, cara, assim, e aí fui buscando, quando eu fui, tava sozinha, só eu e o motoqueiro, falei, agora não tem mais jeito, né, faltava ainda uns 10 para pegar, e foi aí onde eu consegui vencer a prova, mas também não tava num nível técnico tão forte, tava razoável, não tinha atletas, assim, para estar naquela briga grande, mas deu para fazer um bom tempo também, um bom resultado. E o importante foi vencer. Essa é a parte boa. É isso aí. Tu sabe quantas maratonas tu correu? Você acredita que até onde eu contei foi mais ou menos umas 52 provas, assim. Depois disso, eu peguei um extrato, né? Eu falo que eu tirei o extrato lá na CBAT, por conta do CREF. E aí, quando eu vi, cara, tinha prova que eu nunca na vida imaginei que tivesse feito. Eu fiz 400 metros, fiz 800, 3 mil com obstáculo. Eu cheguei aí um Troféu Brasil no Rio de 3 mil com obstáculo. Então, eu acabei realmente. Tem coisas lá que eu falava, nossa, eu nem sabia que eu tinha feito tudo isso, porque passando os anos, você vai esquecendo. Sim. Mas eu acho que mais ou menos, eu acho que já dá umas 60 ou mais, sei lá, de maratona por aí. Eu ia te perguntar essa questão porque eu não achei muita prova de pista no teu currículo, né? E aí eu vejo que tu foi lá em 2006, foi vice-campeã da Copa Brasil de cross, que também é uma prova base, né? Que principalmente nos Estados Unidos usa muito como base para distâncias maiores, para formar atletas, se forma muito atleta no cross nos Estados Unidos, né? Tu não teve, pelo que tu me contou, não teve uma iniciação de pista, uma iniciação de cross, tu foi o que ia aparecendo, tu foi colocando no teu currículo, é isso? Eu fui, na verdade, comecei já na corrida de rua. Normalmente os atletas, quando começam já mais jovens, eles começam nas provas de pista, né, que são as provas mais curtas, né, juvenil, aí vai avançando, fazendo provas de 800, 1500 e tal. Eu não, eu já comecei realmente já correndo as provas de rua, 10 quilômetros, 5, 8, que antigamente as distâncias eram muito variáveis, assim, era 7, não tinha mais. Agora é mais específico, né? 5 para caminhada, 10 e 21 e tal. Antigamente nas corridas aqui eram 8 quilômetros, era 9 às vezes, 10, era muito quebradinho. E aí eu comecei realmente a correr nesse ciclo de rua. Depois foi que a gente começou a fazer, eu fui federada, né? E aí nas federações normalmente tem jogos regionais, jogos abertos, e aí eu comecei a aprender a correr pista, porque até então para correr pista também é difícil, não é tão fácil como todo mundo acha. É um ritmo constante, é muita velocidade, então a gente começou a trabalhar essa dificuldade, né, que eu falo que lá no início para pista eu tinha. Depois que trabalhou isso, depois que comecei a entrar, eu fiz muitas provas boas de pista ainda durante um bom tempo, e ainda participando, né, que eu era federada por São José dos Campos. Então a gente participou de muitos jogos regionais, jogos abertos, do interior e tal, e eu fui melhorando muito. Através da pista eu melhorei muito meus 10 mil, minha meia maratona, e treinando em pista também, isso deixa a gente mais alinhadinha com relação a ritmo, né, e as distâncias. Mas eu já fui ao contrário, comecei rua, fui para pista, depois, agora só rua. Pista eu já não estou fazendo mais, não estou fazendo mais. E como é que foi correr o desafio lá eu acho que é desafio do Samurai, né, o Uphill Marathon, como é que foi essa... Olha, esse foi um desafio que é claro que eu primeiro vi como é que era a prova, onde ia ser, e eu falei assim, se eu for, eu vou para fazer o desafio. Na época, a Mizuno me convidou, né, eu estava patrocinada pela Mizuno, a Mizuno me fez o convite, e falei, bem, nessa época eu estava pagando a premiação tanto para a maratona quanto para os 25. Eu falei, poxa, vai juntar as duas coisas, já vale a pena, porque não vale a pena sofrer numa prova dessa se não tem para gente que trabalha em cima disso. E aí a premiação ficou bem melhor, e aí eu resolvi aceitar o convite, né, o desafio. E, cara, eu treinei, viu? Treinei muito, porque eu sabia que eu ia pegar uma pedreira lá na frente, quem conhece a Serra do Rio do Rastro sabe lá como que é uma subida insana, assim, é terrível, apesar de linda, porque a gente fala que o sofrimento a gente supera pela beleza. Beleza. A gente acaba não focando muito o sofrimento, porque se você começa a olhar o horizonte, começa a olhar as coisas, e aí acaba passando. Mas eu falo para você, eu pensei que tinha treinado, mas tem que treinar mais. Sofri um pouquinho. Sofri, mas consegui. Isso, a maratona era de manhã e os 25 à tarde, era no mesmo dia. Eu não sabia.
A maratona foi de manhã, às 7 horas da manhã, e acabou a maratona, a gente foi para o exame antidoping, saiu do exame antidoping, descemos a serra, já ficamos na cidadezinha próxima, que era os 25, que é o mesmo trecho de serra final. Sim. Então, assim, o desafio é exatamente esse, é você pegar o início da serra e finalizar os 25 quilômetros no mesmo trecho de dificuldade. E aí a gente só deu tempo de descer, eu comi um macarrão, eu lembro que eu desci em uma cantina, uma casinha de comida caseira, falei, pô, é aqui mesmo que eu vou parar para comer. Cheguei lá, tinha galinha caipira, macarrão, feijão, falei, opa, é aqui mesmo. Cara, eu comi pouquinho, não podia comer muito, que a prova dos 25 largava às 4h30, e já eram umas 2 horas da tarde, então eu peguei um macarrão só com um pouquinho de carne de galinha caipira, nem coloquei o molho, porque a gente sabe que pode ter um revertério. Comi, tomei um suco de laranja e foi com isso que eu superei os últimos 25 e também tinha tempo, né, para você fechar, não poderia passar, e a gente no relógio o tempo todo. E acabou dando certo, fui vice, quem ganhou foi a Letícia é uma das, né, da mais experiente de montanha, né, uma campeã brasileira de corrida de montanha, é uma atleta a ser respeitada, e eu falei, só o foco era ela, né, eu tinha que seguir ela. E acabou dando certo, ela foi a campeã e eu fui a vice, mas eu pensei que tinha treinado, eu falei, na próxima eu tenho que treinar mais. Mas é dura. Perdi 4 quilos, pra ter ideia. Bah! Perdi 4 quilos. Eu cheguei lá com 49 quilos, saí com 45, porque, mas assim, eu me olhava no espelho e não me reconhecia de noite. Eu tô destruída. Que demais, boas histórias, boas histórias. Eu vou ver se tem mais alguma perguntinha que alguém mandou. Se alguém quiser mandar, pode usar a caixinha de pergunta aqui, pode perguntar que a gente bota na tela para Conceição. Aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Mais uma da cara Letícia. Você pode dar 3 dicas para quem está começando e quer correr para sempre? Tá aí a pessoa certa para falar sobre isso. 3 dicas é treinar com seriedade, né? Fazer os treinos corretos, não pular as etapas e cuidar um pouco dessa parte da alimentação, que a gente vê a dificuldade exatamente na questão alimentação e descanso, né? Às vezes a pessoa quer até melhorar, quer até ir além, mas às vezes não dá conta desse meio tempo, assim. Eu acho que eu falo que, na verdade, eu não sigo uma dieta. Todo mundo fala, não sei o que, dieta. Falo, não, gente, eu sempre falo que o hábito alimentar, ele é para sempre. Então, eu não vou dizer que eu como de tudo, só que quando eu tenho os meus momentos de comer as coisas que é fora do meu hábito alimentar, eu procuro focar em períodos em que eu não estou em fases de treinamento, mas isso porque o meu foco é esse, né, a prova é o alto rendimento, mas isso também não muda para o amador. Eu acho que quando o amador ele tem metas, ele quer alcançar um objetivo, ele tem que ter o mesmo pensamento do atleta profissional, ele tem que se dispor a tempo, principalmente quem vai fazer maratona. Eu vejo até o amador que ele fala assim, meu maior sonho é correr uma maratona. Tá, seu maior sonho é correr uma maratona, mas como você pode chegar até ela? Você tem tempo para treinar? Você está disposto a fazer isso? Porque a vontade não pode ser maior do que a execução dos treinos, né? Porque se for só pela vontade, ninguém precisava treinar. Então, assim, você tem que usar as duas coisas juntas, né? A vontade com o objetivo, né? Com a relação ao que é proposto para você realizar a maratona. E para treinar para a maratona exige tempo, exige cuidado, exige um bom preparo físico, uma boa alimentação, para você chegar bem, não chegar com nenhuma sequela no final, ou não chegar, não ter aquela, todo mundo fala, foi frustrante, né, fazer maratona. Não, a maratona, ela tá quietinha, o problema não é chegar até ela, né, é o antes de chegar na maratona, é o que faz antes de chegar nela. Ela tá ali só esperando por você. E se você chegar pronto, você não tem a maior chance de fazer bem e não ter danos futuros, né, ter uma continuidade. Agora também, se não fizer a cartilha, como a gente fala, o dever de casa, você pode correr a maratona e depois nunca mais na vida correr nada, né, porque você se esgota por total, e assim, é uma distância que eu falo sempre pro meu pessoal, é uma distância a ser respeitada, você pode ter um colapso a qualquer momento se você não tiver realmente um preparo físico bom e não ter feito o treino adequado para isso, né. Beleza, aí ó, então as dicas da Conceição para quem está nos ouvindo aqui. Mais uma, vamos ver aqui. Aqui, ó.
Potencializando a saúde. Você mudaria alguma coisa na sua carreira ou se arrepende de algo? Nada, não me arrependo de nada, nada, absolutamente nada. Todas as minhas etapas em relação à minha vida esportiva, eu sempre fui muito conversada, né? Eu cheguei a uma época quando eu atingi o ápice do meu máximo como atleta profissional, eu cheguei pro Fernando uma vez, conversei com ele, né? Falei, Fernando, o que você acha da gente tentar uma Olimpíada, né? Um Mundial, não sei o quê? E assim, ele não pensou muito para responder. Ele falou, cara, você é uma pessoa que você é muito resiliente, assim, você está bem, então aproveita para fazer tua carreira aqui, ganhar tudo que você tiver que ganhar, fazer seu pé de meia, fazer suas coisas, ter o que você quiser, porque para ser um atleta olímpico ou mundial, você tem que treinar além, e você está arriscado a a lesão grave, você pode ficar muito tempo sem correr, e a gente às vezes não é reconhecida por isso, né? A gente vê aí N atletas que passaram já por essa fase e eles não são reconhecidos, ficam um esquecimento, e aí eles não deixaram de fazer por eles muita coisa com relação ao atletismo e não fizeram por conta de um sonho que muitas vezes você não é abraçado, você não é acolhido. A gente sabe que para treinar para uma Olimpíada, para um Mundial, você tem que ter bons patrocinadores, né? Tem que ter ali uma equipe por trás, porque os treinos são muito desgastantes, treinar, dormir, descansar, é um monte de coisa que envolve. Ele falou, se fosse você investir mais aqui, ficava aqui, aproveitava seus patrocinadores que são daqui, onde eles querem visibilidade, e ficaria aqui. E eu não pensei muito, né? Eu acreditei naquilo que ele me falou e deu muito certo. Hoje eu não posso reclamar, eu não tenho motivos para isso, né? E eu não me arrependo de nada, nada. Tudo que foi feito até agora tá tudo certo. Que legal mesmo. Aqui o Ramon pergunta qual é o seu melhor tempo em maratona. A gente falou mais cedo na live aqui em Porto Alegre, né? Que a Conceição, quando ela venceu em 2009, é o melhor tempo dela na maratona. Que é Pode falar. Não, eu ia falar que no site da World Athletics aqui ele tem um delayzinho, tá 2:43:25 nessa melhor. É isso aí? Acho que é isso mesmo. É isso aí, beleza. E vamos ver se tem mais uma aqui. Aqui, mais uma. Quais os seus planos e desafios para o futuro? Eu já quero enganchar nessa pergunta da Karen aqui e perguntar já sobre agora, a gente está com um pouquinho de tempo, nossa live passou voando, não consegui nem fazer a metade das perguntas que eu queria falar para ti, mas eu queria saber como é que está o teu trabalho agora com a Find Yourself, agora, como é que tu está desenvolvendo esse trabalho após a nossa perda do Fernando, como é que está se desenvolvendo essa parte, porque a Find Yourself é uma assessoria bem grande, bem conhecida em São Paulo, queria saber um pouquinho mais sobre se esse é o teu planejamento para o futuro também. Aproveitar e mandar um beijo para todo mundo da Find Yourself que está acompanhando aí, e minha equipezinha aí pequena, da EliteCon aí, Performance, que está também fazendo as perguntas aí. Pois é, assim, me pegou, né, de surpresa, e pegou a todo mundo, né, que essa questão do Fernando, que a gente não esperava que isso fosse acontecer. E, como você falou, a equipe é grande, né, a gente está conhecendo pouco a pouco todos os alunos. Eu abracei a causa junto com a Bombom, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho e apreço pela família inteira. Eu falo que foi a família que eu adquiri aqui em São Paulo, né? O Fernando me acompanhou durante muitos anos. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi foi através dele. E hoje a gente está eu e junto com mais 2 integrantes da equipe, a Tati, o Léo e a Bombom, a gente vai dar, sim, continuidade a esse projeto, que era o sonho dela, e a gente não pode deixar isso morrer. E são muitas pessoas, então a gente não pode desamparar, são mais de 130 alunos, e a gente não pode deixar esse pessoal. E como ele falou, ele montou uma família, não é simplesmente uma assessoria de alunos e tal, como ele falou, ele montou uma equipe que ele abraçou como família mesmo, de dar carinho, de respeitar, de aceitar cada um do jeito que é, e a gente tem uma diversidade muito grande de alunos, e cada um deles com a sua particularidade, e a gente respeita muito isso. Essa é a função, né, da verdade, da gente que acompanha com relação à saúde, o bem-estar de todo mundo.
E é um prazer muito grande a gente a lidar com as pessoas e dar o nosso melhor com relação àquilo que a gente sabe e em prol da saúde de todo mundo. Para mim é um grande prazer, uma grande honra, e principalmente com a equipe que ele sempre abraçou com muito carinho e sempre cuidou de todos com muito carinho e amor, e a gente vai dar continuidade, sim, e com o mesmo gesto de carinho com que ele sempre se colocou para todos, assim, é um desafio também para mim nesse momento, e acho que para todos, para Bombom também está sendo muito difícil, mas a gente está ali do lado, um apoiando o outro, e os alunos também estão todos juntos, com o mesmo pensamento de se juntar, de se unir e continuar com a família Find aí a todo vapor. Não é? Que bacana, que bacana. As palavras foram sensacionais, foi muito, muito bacana mesmo, tudo que ele deixou de herança, né, para os alunos, para os professores, para todo mundo da família Find Yourself. Muito legal mesmo. Vou ver se tem mais alguma pergunta aqui, se alguém quer fazer mais uma pergunta, pode mandar na caixa de comentários ou pode mandar aqui na caixinha de perguntas para ir para a tela. E temos aqui mais uma pergunta, agora ela sumiu. Peraí que depois eu vejo. Tinha uma pergunta, eu não vou conseguir ver quem foi que pediu, quem foi que perguntou, mas era sobre a tua impressão sobre esses tênis novos que tem, esses tênis de placa de fibra de carbono. O que tu acha sobre esses tênis? Tu acha que eles são bons, que são ruins, que podem melhorar o desempenho, que não pode? O que tu tem para dizer sobre eles? Paulinho, eu vou te falar uma coisa que eu ainda não usei esses tênis. Eu fui patrocinada pela Mizuno durante quase 17 anos aí. De um ano passado para meu contrato acabou ano passado, como entrou pandemia, a gente não deu continuidade, justamente porque não tem, né? Não tem prova, não tem divulgação, não tem nada. Então a gente deu um time, mas eu tenho certeza que se voltar ano que vem, o Eduardo deve sim entrar em contato e a gente continuar o nosso projeto. Mas até hoje, cara, eu não coloquei um tênis diferente, eu sempre usei Mizuno. Eu me adaptei, já tentei usar uma outra, mas não consigo, assim, o pisado e tal, todo mundo tá falando dessas novas marcas que estão saindo aí, esses novos estilos. Né? Ainda não experimentei, não sei, todo mundo fala que é bom, que joga para frente, que faz isso, que faz aquilo, mas eu sou ainda leiga nessa questão de falar sobre essa nova. Mas a Mizuno lançou um novo tênis agora. Sim, é isso que eu ia falar, exatamente. Eles lançaram, ainda não chegou para mim, eu espero que chegue. Espero receber os novos que chegaram aí, fazer esse teste, mas eu acredito muito que 80% é o atleta que faz essa coisinha funcionar, né? Acho que os 20% é a qualidade do tênis e o restante é por conta do atleta mesmo. Não engana, né? Eu falo que o treino não engana. Se não treinar, eu tenho problema. Mas é isso. Beleza, melhor é impossível. Conceição, nós temos 2 minutinhos para encerrar a nosso bate-papo aqui, tá encerrando, infelizmente, mas assim, ó, tu já é convidada, tá? Para a próxima. Nós vamos fazer uma segunda temporada das lives aí também. Tu já é convidada para fazer a próxima também. Valeu esperar, valeu muito o bate-papo, assim, foi sensacional, foi esclarecedor, abriu horizontes para todo mundo que está nos assistindo, assim, foi muito legal mesmo. E quem não pode nos assistir depois vai nos escutar no Spotify ou vai nos ver no YouTube. Eu queria que tu deixasse que tu deixasse um comentário, para os atletas, para quem está começando, para quem quer correr, para quem quer procurar até a Find ou a equipe da Conceição, ou o que tu diz para a pessoa, para ela chegar no nível que a Conceição chegou, para ela chegar no nível que a Conceição, essa longevidade, essas conquistas da magnitude que tu teve, como é que faz para chegar nisso aí? Treino, foco, disciplina, né? Essas são as diretrizes que a gente sempre usa, né? É pensar, é o querer, a vontade. Mas o mais importante de tudo é fazer com que isso aconteça, né? Trabalhar firme e forte mesmo nos treinos para que a realização chegue lá na frente, né? Então, mas o básico é isso. E quem quiser, claro, procurar Find Yourself, é só entrar nas redes sociais, procurar lá a Cleni, né? Entrar na Find Yourself no Instagram, no Facebook, até mesmo no www.findyourself.com.br. Tem tudo aí nas redes sociais, hoje está bem aberto, só procurar lá, ela passa todas as dinâmicas aí, como funcionam os treinos locais, e aí vamos junto, vamos aumentar aí
a família, né? E ela precisa muito disso. E eu agradeço, cara, agradeço imensamente o convite, é sempre um prazer falar com você, sobre a maratona, com o pessoal aí que está acompanhando a live. Agradecer meus patrocinadores, que eu não posso deixar de agradecer sempre, né, Irmãos Avelinos, que está comigo já faz um bom tempo, a Plus Cargo, né, uma empresa de importação e exportação, a Irmãos Avelino também, é importação e exportação, mas abrange aqui a Grande São Paulo, interior de São Paulo, no ramo alimentício, que está comigo também há um bom tempo, a Mizuno, que já faz parte da minha vida esportiva faz um bom tempo, e espero continuar aí mais alguns anos, enquanto puder e tiver força de vontade para continuar os treinos em alto rendimento, a gente está aí. E é isso, e aí vamos continuar com essa força aí, ajudando e contribuindo aí para a melhoria de muita gente. Beleza, Conceição, muito obrigado. Até tem um comentário do Gilmário Mendes Madureira, que foi o nosso entrevistado. Cara, adoro. Esse cara também aprendo muito com ele. Esse cara aí tem muita coisa boa para. É uma pessoa sensacional. Todas as vezes que eu encontro com o Gilmário, eu tiro dele muita coisa. Somos dois então, somos dois. Sempre gosto de tirar um pouquinho do Gilmário também. Bom. Ai. Então tá, Conceição, vou deixar um abraço, te falar que eu adorei, foi muito, muito, muito legal falar contigo. Eu vou deixar todas as redes sociais, os contatos da Find também aqui na bio aqui, quando eu colocar o vídeo no ar aqui no Instagram. Te deixar um abraço de coração, te agradecer pela tua disponibilidade de falar com a gente e tá convidada já para volume 2, eu quero bater mais papo contigo, que foi muito legal mesmo. Obrigado, Paulinho, obrigado, uma honra participar e te aguardo na próxima. Beleza, então. Tchau, tchau, Conceição. Um abraço, obrigado por todo mundo que nos acompanhou. Valeu, beijo para todos.